Influenciadores no LinkedIn, como me posso tornar numa Top Voice? Olá, eu sou o Pedro Carabês e seja bem-vindo ao podcast Fala LinkedIn, podcast que todas as semanas traz para si conteúdos sobre o mundo da rede profissional LinkedIn. Esta semana falamos sobre o tema das Top Voices. Este tema das vozes, top vozes, embora a designação habitual seja mais comum de ser reconhecida pela designação Top Voice. E vamos falar durante este episódio exatamente como é que nos podemos tornar uma Top Voice, como é que isso pode ou não transformar a nossa presença na rede e, claro, procurando aqui também mostrar algumas diferenças entre estatutos desta categoria de Top Voice. Neste primeiro segmento, falamos então um pouco sobre estes selos do Top Voice. O LinkedIn criou, há vários anos, esta parte, uma categoria que lhe designou de Top Voice, ou LinkedIn Top Voice. Esta categoria, somente para convidados, era uma categoria que o LinkedIn procurava destacar alguns utilizadores, muitos deles pelo grau de, neste caso, pela posição ocupada em grandes organizações mundiais, mas também, ano após ano, o LinkedIn foi procurando aqui identificar, de alguma forma, outros especialistas que se destacavam em diferentes regiões. Aliás, este Top Voice passou também a vigorar um conjunto de áreas, de alguma maneira, onde o LinkedIn ia destacando esses mesmos profissionais em várias regiões. Portanto, havia a região americana, a região australiana, a região europeia, a região, no caso da América do Sul, se calhar mais com predominância maior para a realidade, neste caso, europeia, a realidade brasileira, melhor dizendo. Portanto, há aqui um conjunto de áreas dos quais o LinkedIn foi, ou de regiões que o LinkedIn foi procurando aqui destacar um conjunto de profissionais que traziam a esta rede contributos relevantes. Este programa, como vos disse inicialmente, portanto, as primeiras Top Voices eram de alguma forma selecionadas pelo LinkedIn e eram normalmente já figuras públicas. Depois passou a existir, a partir de 2014, estas condecorações ou estas premiações, neste caso anuais, e que normalmente aqui traziam, de certa forma, portanto, à consideração dos utilizadores, um conjunto de figuras que se tinham destacado em várias áreas. Relembrar que este programa, que arrancou em 2014, tinha a designação do programa Influencers, que depois veio mais tarde a transitar para um modelo de Top Voice, aqui numa espécie de fusão deste mesmo modelo. Portanto, uma espécie aqui de quase de rebranding que o LinkedIn acabou por realizar dentro desta operação. Estes Top Voices, digamos, estes influenciadores juntaram-se então a estas figuras que anualmente iam sendo identificadas pela rede, neste caso nestas de várias geografias e em temas como a carreira, a área da sustentabilidade. Aliás, o LinkedIn até falou muitas das vezes do tema green, portanto, eram as Green Top Voices, nas áreas da economia, impacto social, igualdade de género, empreendedorismo e pequenos negócios. Normalmente aqui há algumas das categorias que o LinkedIn ia procurando, nas várias geografias, procurar identificar utilizadores que, de alguma maneira, o LinkedIn apresentava como assumindo aqui bons contributos para esta matéria. Em Portugal, à época, tínhamos efetivamente muito poucos profissionais destacados. Aqui, com o handicap de, certamente, na língua portuguesa, grande parte dos destacados e reconhecidos Top Voices eram brasileiros. Portanto, a comunidade portuguesa de Portugal acabava por ficar um bocadinho arredada sobre este contexto e, neste caso, até das poucas pessoas que estavam envolvidas neste processo, uma delas, neste caso, António Simões, que, neste caso aqui, com mais um posicionamento como top voice, vindo desta categoria de influencer, pelo facto de ter aqui uma figura maior,
caso numa empresa espanhola, e portanto tinha aqui também essa chancela aqui não portuguesa, exatamente, e tínhamos também um outro Gonçalo Sequeira que, de alguma maneira, também acabou por ter um posicionamento, um reconhecimento da realidade aqui europeia, mais pela Europa, mas o Gonçalo com uma linha de conteúdos mais orientada para inglês e, portanto, daí tendo chamado a atenção de uma outra comunidade e, portanto, acabou por sair e descolar um bocadinho desta operação, que obviamente não lhe traria aqui visibilidade pelo facto de falar aqui em português. Portanto, estas top voices, este selo azul que muitos dos utilizadores conseguem identificar facilmente na rede, esse botão azul que, como vos disse, é de alguma forma um botão que é obtido por, neste caso aqui, por seleção do próprio LinkedIn. Este ano, esse grupo de influencers e esse grupo de profissionais que ano após ano ia sendo de alguma maneira destacado nas várias geografias, este início do ano o LinkedIn de facto trouxe aqui com critérios muito, neste caso, muito dúbios ou muito questionáveis ou até muito duvidosos. Portanto, o LinkedIn não fez referência, fez uma referência muito clara nem precisa aos critérios que estiveram na base dessa seleção, mas no início deste ano tivemos de facto aqui de 2024 uma explosão de profissionais que foram reconhecidos internacionalmente por essa, digamos assim, com este estatuto de selo azul, que de certa forma trouxe aqui muita gente. Portanto, na altura, eu diria, o Top Voice, o selo azul, teria aqui uma comunidade destas comunidades, destes utilizadores que são eleitos ou que são reconhecidos anualmente nestas categorias que eu há pouco comentava: carreira, sustentabilidade, economia, impacto social, igualdade de género, empreendedorismo e pequenos negócios, que se juntavam de facto a essa lista de outras figuras notáveis, mas que este ano de facto o LinkedIn estendeu esse mesmo reconhecimento, em alguns dos casos com efetivas dificuldades em identificar de alguma maneira os motivos que levaram alguns utilizadores a receberem essa mesma identificação. Muitos, e neste caso aqui, facilmente o utilizador consegue, através da pesquisa do LinkedIn, identificar publicações de utilizadores que fizeram aqui referência a essas premiações, a esses reconhecimentos. Em alguns dos casos, reconhecimentos meritórios e reconhecimentos que, de certa forma, vieram de alguma maneira também legitimar os contributos super valiosos que muitos profissionais trouxeram a esta comunidade ao longo dos últimos anos. Outros há em que, em algumas geografias, me pareceram que foram aqui critérios que procuraram também aqui incentivar uma comunidade se calhar menos ativa para estas. Eu recordo em alguns países, por exemplo, no caso do México, um país com ainda um número de utilizadores bem aquém daquilo que é a população global deste país, portanto um país que está ainda longe dos resultados que se calhar, por exemplo, de um país como o Brasil, e portanto vieram certamente aqui em alguns dos casos a procurar premiar alguns utilizadores no sentido de incentivar também para uma maior operação aqui na rede. Isto trouxe de facto um número muito significativo e expressivo de utilizadores com este selo azul do Top Voice, como vos disse, trazendo aqui ainda uma nebulosa, digamos uma linha um bocadinho ainda muito pouco clara sobre os critérios e se irá ou não acontecer, de alguma maneira, esta atribuição a acontecer anualmente também. Portanto, termos aqui utilizadores que serão anualmente reconhecidos. Este selo de Top Voice azul mantém-se e, portanto, uma vez que o utilizador o obtém, ele acaba por mantê-lo durante a sua presença. Pelo menos ainda não se é reconhecido, digamos, ainda não foi, pelo menos do meu conhecimento, qualquer destituição deste caso ou qualquer retirada deste selo azul para este efeito. Selos azuis somente para convidados ou somente aqui para pessoas que são profissionais que são selecionados pelo próprio LinkedIn.
Um outro selo que mais recente e que começou a ganhar também maior protagonismo foi o selo que dá pelo nome de Community Top Voice. As top vozes, que são as vozes mais destacadas, que são reconhecidas pela comunidade. Este selo é um selo dourado, diferente do outro selo azul, e é um selo que, de alguma maneira, poderá aqui ser, nestes casos, para si que me está a ouvir, a possibilidade de o obter através daquilo que são os contributos em artigos colaborativos. Esta área dos artigos colaborativos, que ainda está, em meu entender, um tanto ou quanto invisível por parte aos olhos dos utilizadores, normalmente não há uma área de fácil acesso. Normalmente estes artigos colaborativos têm aqui duas possibilidades, hoje três, na verdade, uma delas mais escondida, que é o link direto que nós vamos colocar aqui nas notas deste podcast para essas mesmas páginas, para esse diretório de artigos colaborativos, mas poderá vir de duas formas, ou através do feed de notícias, quando o utilizador abre e acede à sua página inicial, ter um campo destacado para solicitar um contributo aqui, pode vir também nas notificações. Bom, também, em boa verdade, se calhar adicionaria um terceiro elemento, pode também ser recepcionado uma mensagem por parte do LinkedIn a indicar que, dadas as características do seu perfil, pode, de certa forma, ser um especialista que é convidado por parte do LinkedIn, portanto, o LinkedIn incentiva os utilizadores a irem trazendo aqui comentários ou opiniões a estes artigos colaborativos. Os artigos que cobrem uma enormidade de áreas e de ações e, portanto, de temas aqui, e dentro estes temas foram desenvolvidos por inteligência artificial e apresentam um conjunto de tópicos que normalmente já têm uma estrutura de 5 ou 6 subtópicos para cada uma das questões que o LinkedIn coloca nos tópicos. Poderemos estar a falar de um tópico como, por exemplo, marketing digital, podemos estar a falar como um tópico de apresentações em público, podemos estar a falar de um tópico de administração, vendas, recursos humanos ou temas até muito mais específicos do que estes. E em cada um destes temas são colocadas questões que depois cada uma dessas questões já tem embebidas 4 ou 5 subtemas que normalmente estão ligeiramente desenvolvidos e que estimulam o utilizador a trazer aqui um contributo, neste caso aqui um contributo criativo, um contributo muitas das vezes aqui pessoal, de experiência pessoal, exatamente para essas matérias. E, portanto, nestes casos e nessas matérias, o utilizador vai lançando esses mesmos contributos, desses mesmos artigos, e em função de aquilo que é também a validação desses contributos por parte da comunidade, ou seja, quando eu hoje entrego um contributo num artigo colaborativo, quando eu hoje escrevo um conteúdo num artigo colaborativo, normalmente esse mesmo conteúdo pode, opção número 1, surgir no feed de notícias dos meus seguidores, mostrando que o Pedro Caramês comentou ou adicionou um comentário àquele artigo colaborativo, permitindo-me, por exemplo, reconhecer que a minha rede reconheça o meu contributo, portanto, reconhecendo como reagindo com reações a esse mesmo conteúdo, ou então, dentro dos próprios artigos colaborativos, os utilizadores poderem encontrar esses mesmos artigos e poderem, naturalmente, reagir positivamente aos contributos desses mesmos utilizadores. Não se trata e é muitas das vezes uma pergunta que me fazem, Pedro, quantos artigos é que eu tenho ou quantas colaborações é que eu tenho ou contribuições é que eu tenho que fazer para a obtenção deste selo? Não há um número. Há utilizadores que, por vezes, com 2 ou 3 contributos acabam por gerar exatamente essa mesma operação. O LinkedIn, neste particular caso, informa, normalmente aqui os utilizadores, faz a referência que estes mesmos utilizadores, de certa forma, vão ser reconhecidos se as suas publicações, os seus contributos tenham gerado essa tal reação e, portanto,
o utilizador consiga ter aqui reconhecidamente e depois o LinkedIn também faz essa referência no artigo, se o utilizador está no top 5% nesse top 5%. E aqui, ao fazer o top 5%, ou seja, o top 5% dos contributos, que podem ser, mais uma vez, o contributo que possa ter gerado também uma impressão positiva também por parte do restante comunidade. Isso depois faz com que os utilizadores possam, de alguma forma, ser, ao fim de um determinado período de tempo, receber a menção por parte do LinkedIn que obtiveram esse selo de Community Top Voice. E aqui, normalmente, com a designação, por exemplo, de Top Engineering Voice, ou Top Networking Voice, ou Top Administration Voice. E estes utilizadores passam a ter este, digamos assim, este destaque, que depois fica vinculado também no próprio perfil. O utilizador pode ganhar selos por várias competências. Eles são combinados, no entanto, num selo único que aparecerá depois no vosso perfil. Não há limite, na verdade, para o número de competências que pode ganhar, digamos assim, e que pode ter. No entanto, esta componente também fica depois aqui sujeita a, digamos, periodicamente, a ser reavaliada pelo LinkedIn. Porquê? Porque o LinkedIn pretende, é uma forma também de segurar o utilizador para ir continuando a redigir contributos, ao, de certa forma, de 60 em 60 dias, reavaliar e poder ou não manter esse mesmo selo ou removê-lo, exatamente pelo facto do utilizador, não ter continuado a fazer, ou até mesmo, em casos mais extremos, o utilizador estar a fazer publicações ou contributos copiados, inadequados, irrelevantes ou até não originais. E, portanto, aqui violando, naturalmente, aqui as políticas para estas comunidades profissionais. Portanto, para mantermos este selo após esse período, temos que continuar a criar essas mesmas contribuições dentro do conjunto das competências que já fomos, de certa forma, destacados aqui, para podermos, de alguma forma, assegurar que vamos continuar a ter este mesmo selo e podermos mostrar esse mesmo selo. Portanto, de alguma maneira, estas áreas são sempre, de certa forma, monitorizadas por uma equipa, digamos, responsável por esta área do Community Top Voice, para garantir que, de certa forma, os conteúdos que ali são colocados não põem em causa estas políticas da comunidade profissional. Portanto, nesse particular contexto, lanço-lhe o desafio para poder também aqui fazer parte desta comunidade. Há, neste momento, em Portugal, portanto, estes artigos colaborativos estão em vários idiomas, portanto, se quiser, pode fazer um contributo em língua portuguesa ou num outro qualquer idioma, inglês, francês ou outros idiomas, que podem também aqui trazer aqui esse mesmo contributo. Há efetivamente um aprendizado grande que se obtém através destas consultas, destes mesmos contextos. Uma das perguntas que fica em muitos dos casos aqui é sempre se este selo vai ou não trazer aqui efetivamente um benefício. Bom, na minha opinião, traz ou trará aqui uma maior credibilidade ao utilizador, mas não há efetivamente ainda elementos que possamos extrair neste episódio que nos indiciem que este utilizador tem maior nível de exposição, maior nível de visibilidade na rede. Gera efetivamente um reconhecimento por parte da comunidade sobre o contributo que esta voz está a fazer. Claro que é um estatuto, este Community Top Voice é um estatuto diferente do outro azul que nós falávamos no anterior, mas continua a trazer aqui, de facto, alguma relevância também para todos. Portanto, encorajo a si, que me está a ouvir, para explorar algumas destas áreas aqui, destes artigos colaborativos, que visam exatamente poder tornar-se também numa top voice aqui no LinkedIn. Com isto, terminamos aqui este episódio, que espero que tenha sido do seu agrado, conhecermos um bocadinho mais sobre esta figura das top voices, a figura do botão azul das top vozes e o botão dourado
as diferenças entre estes dois elementos aqui e que, de alguma maneira, um apelo final para que possam agora levar exatamente também esse exercício de virem aqui a desenvolver essa maior atividade na rede. É um claro incentivo e, claro, não poderia deixar também de vos incentivar a seguirem este episódio, seguirem este podcast e também aqui, se este episódio também foi do seu agrado, poder fazer duas opções, duas ações finais. Uma, deixar-nos aqui um pequenino testemunho, uma vez aqui com as recomendações, seja no Spotify ou no Apple Podcast ou no outro qualquer meio que esteja a usar, essa sua colaboração levará este episódio mais longe e, claro, também aqui, se este episódio foi interessante, partilhe com a sua comunidade que queira ouvir um bocadinho mais sobre este tópico que falamos hoje do mundo das Top Voices. Fico por aí, na próxima semana voltaremos cá para mais um episódio deste podcast Fala LinkedIn.